Bem, queridos, a passagem para a qual eu gostaria de chamar a sua atenção nesta manhã se encontra aqui na carta aos Hebreus, e o capítulo de número 6. Hebreus capítulo 6, este versículo 11 em particular, estas palavras: mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado para a completa certeza da esperança até o fim. O título desta mensagem nesta manhã é o poder da diligência na vida do crente. O poder da diligência na vida do crente. Bem, queridos, em um número de estudos nessas últimas semanas nós temos contemplado o assunto a respeito dos últimos tempos, do final dos tempos, deste futuro próximo retorno de nosso Salvador. E desde domingo passado nós temos olhado para o tempo presente e considerado que é a vida do crente enquanto deste lado do céu, em sua jornada para o outro lado do céu, para a eternidade. Enquanto nós esperamos, nós temos visto que o ensino da palavra de Deus aqui, além de um discípulo, além de um servo, o crente é um peregrino neste mundo. E quão importante é termos este conceito de peregrinação firmes em nossas mentes. Ele molda a nossa jornada neste mundo. E o nosso desejo é considerar um pouco mais sobre estes aspectos da vida cristã, em nossa jornada. E nesta manhã o nosso objetivo é lidar com este tópico tão imenso e tão grandioso, que é a diligência em nossa peregrinação, a diligência na vida cristã. Bem, a carta aos Hebreus. Essa carta tem recebido um lugar especial no coração do povo de Deus e na literatura inspirada do Novo Testamento. Ela tem sido chamada de o quinto evangelho. E de fato é um título realmente que cabe a esta carta, porque aqui nós temos a obra de Cristo sendo anunciada, o seu sacrifício, uma vez por todas, tudo aquilo que ele alcançou pelo seu povo, tudo aquilo que ele cumpriu de toda a justiça. Nós temos o Evangelho sendo revelado aqui, a divindade do Senhor é afirmada, a humanidade do Senhor é afirmada, os seus atributos, os seus ofícios, tudo aquilo que nós encontramos nos Evangelhos é de uma maneira um tanto diferente apresentado ao povo de Deus aqui. É realmente um dos Evangelhos, o quinto Evangelho talvez. Bem, uma carta que foi escrita por volta do ano 65 ao ano 95 do primeiro século, foi escrita para uma segunda geração de crentes, uma geração de homens e mulheres que não viram o Salvador pessoalmente, como os apóstolos e os discípulos ali em Jerusalém, em Israel, na Palestina. Crentes que tinham aprendido sobre a fé pela pregação dos discípulos, que se espalharam de Jerusalém por toda parte. Foi escrita por um servo de Deus, movido e inspirado pelo Espírito Santo, e isso é tudo que nós sabemos a respeito do autor, porque o seu nome nós não conhecemos. Bem, há muitos candidatos possíveis para ser autor desta carta, e muito debate tem sido desdobrado ao longo dos séculos a respeito de quem possivelmente poderia ter escrito a carta aos Hebreus. Há um candidato bem possível, que é Paulo. Paulo parece estar no ranking mais elevado de possivelmente ter sido o autor dessa carta, porque muita coisa nesta carta aos Hebreus soa como os escritos de Paulo. Por exemplo, lá no capítulo 13, versículo 23, é mencionado sobre Timóteo, e nós sabemos que Timóteo era um companheiro do apóstolo Paulo, um filho de Paulo na fé, e Paulo tinha uma grande afeição por ele. Versículo 23, do capítulo 13, sabei que já está solto o irmão Timóteo, com o qual, se ele vier, depressa vos verei. Então este é um ponto que talvez nos informe que Paulo poderia possivelmente ter sido o autor. Seu grande filho na fé é mencionado aqui. Nós vemos o versículo 34 do capítulo 10, que Paulo foi ajudado financeiramente em sua jornada, ou melhor, o escritor dessa carta foi ajudado financeiramente em sua jornada, capítulo 10, versículo de número 34, porque também vos compadeceste das minhas prisões. Bom, prisões, Paulo esteve em prisões, e com alegria recebestes o roubo dos vossos bens, ou espólio, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. No capítulo 13, versículo 24, novamente, nós temos que alguns irmãos da Itália são mencionados. Saudai a todos os vossos chefes e a todos os santos, os da Itália vos saúdam. E nós sabemos que Paulo esteve por ali, e igrejas foram formadas ali. Assim, há muitos elementos que nos parecem dizer que o apóstolo Paulo, o apóstolo aos gentios, foi o autor desta carta.
Bem, queridos, mas há certa incerteza também se foi realmente ele quem escreveu esta carta. Porque, por exemplo, é uma carta anônima. O autor não se declara aqui, mas Paulo sempre inicia suas cartas dizendo: Paulo, apóstolo do Senhor Jesus, e o irmão Silas, ou Silvano, ou Timóteo, a igreja tal e tal. Mas aqui o autor é anônimo, ele não se declara, ele não se apresenta. A forma em que a estrutura da carta é um pouco diferente das cartas do apóstolo Paulo. Paulo sempre começa com saudação, com gratidão, graça a vós em Cristo Jesus. Ele tem sempre uma doxologia ao Deus eterno e imortal, invisível, mas real. Mas o autor desta carta ele já vai direto ao assunto e começa a falar sobre como Deus falava no passado, capítulo 1, e agora como ele fala através do Senhor Jesus Cristo. Ele já vai direto ao assunto do seu tema. O texto grego, a maneira, o vocabulário utilizado nesta carta é um pouco diferente das demais cartas do apóstolo Paulo. Há um rebusco literário um pouco maior, uma certa formalidade, um domínio mais profundo, assim por dizer, da língua grega, um pouco dos elementos clássicos do grego aqui presente, mas Paulo sempre escrevia de uma maneira vernacular, uma maneira mais simples. Não que ele não dominasse o grego clássico, mas ele escolhera sempre ser mais simples e direto. A carta aos Hebreus usa a Septuaginta do latim 70, que era a tradução do Antigo Testamento para o grego, que foi feito antes da vinda de Cristo, por judeus. O Antigo Testamento foi traduzido para o grego e era bem conhecido por todos. E muitos autores aqui do Novo Testamento usam aquela tradução, mas Paulo não tem uma certa preferência por ela. Paulo usa o título de Senhor Jesus Cristo. Hebreus usa apenas Jesus Cristo, às vezes Jesus, e há muitas outras diferenças que levam os comentadores a duvidarem se foi realmente Paulo quem escreveu esta carta. Há vários nomes que já foram levantados ao longo da história. Lutero, por exemplo, atribuía a autoria desta carta a Apolo. Ele crê que foi Apolo quem escreveu esta carta. Um homem de grande conhecimento e domínio da palavra de Deus e conhecia muito bem o grego. Outros já disseram que foi Barnabé, e há muitas especulações, não é? Mesmo Áquila e sua esposa, e muitos dizem coisas diferentes. Mas, queridos, o nome do autor não é tão importante quanto o conteúdo, porque o conteúdo é o que nos importa. Foi certamente uma carta inspirada pelo Espírito Santo de Deus, porque aqui nós vemos a mente de Cristo sendo revelada e não há absolutamente nenhuma contradição com todo o texto da Bíblia, e nós podemos fazer a analogia da fé a partir desse texto com outros textos sem dificuldade alguma. Quem foram os destinatários desta carta? Para quem ela foi escrita? Bem, pelas páginas do livro da carta nós encontramos muitas indicações que o destinatário, os destinatários desta carta eram hebreus, daí carta aos hebreus. Em outras palavras, eles eram judeus, mas judeus convertidos, judeus evangelizados e transformados, a igreja do Senhor Jesus Cristo. É provável que tenha sido uma carta dirigida a hebreus ou judeus salvos que viviam na cidade de Roma, uma possibilidade. Alguns dizem que talvez na cidade de Éfeso, certamente uma colônia de crentes judeus em uma dessas grandes capitais do Império Romano, talvez Cesareia mesmo, ali próximo de Jerusalém, ou Roma, ou mesmo Alexandria tenha sido citado ali no norte do Egito, mas é bem provável que tenha sido dirigido a crentes em Jesus Cristo, convertidos da nação judaica que se encontravam naquela imensa cidade de Roma, uma colônia judaica ali. Roma, no primeiro século, uma cidade tão espalhada, imensa. Os historiadores nos dizem que era uma cidade com mais de 1 milhão de pessoas. É interessante, não é? Uma cidade na antiguidade com mais de 1 milhão de pessoas, e ali haviam várias igrejas que foram formadas pelo testemunho do povo de Deus. E é muito comum, não é, que das províncias as pessoas se dirijam à capital para trabalhar, para ver tecnologia e coisas mais, e muitos crentes se dirigiram para ali por conta da perseguição em Jerusalém. Bem, quem eram esses hebreus vivendo provavelmente na cidade de Roma, no meio de uma cultura gentia, não judaica? Nós lemos que eram verdadeiros crentes em Jesus Cristo. Eram realmente homens e mulheres transformados pela palavra de Deus. Eram pessoas que tinham deixado para trás o caminho deste mundo. Eram homens e mulheres que tinham deixado a sua dependência na lei para confiar no Salvador que cumpriu toda a lei por eles. Eles são chamados aqui no capítulo 3, versículo 1, de irmãos santos.
Por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, no capítulo 10, versículo 32, nos é dito que eles haviam demonstrado grande fé no Senhor Jesus no início da sua jornada. Nós lemos sobre algo aqui no versículo 32. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, isto é, quando eles foram convertidos anos atrás, em que depois de serdes iluminados, salvos, isto é, suportastes grande combate e aflição. Eles não negaram a fé, eles foram salvos de verdade, e mesmo no meio da perseguição, eles permaneceram firmes no Senhor, mostrando que eram eleitos de Deus, porque perseveraram no meio da contradição e das perplexidades. Ainda aqui no capítulo 10, no versículo de número 33, nós lemos que em parte fostes feitos espetáculos com vitupérios e tribulações. Isto nos lembra do Coliseu. Não é? Foram lançados ali por causa de sua fé, mas não negaram o Senhor Jesus. Espetáculos em parte, fostes participantes com os que assim foram tratados. Então isso nos indica que é uma carta que foi escrita neste período de grande perseguição do Império Romano contra a Igreja do Senhor Jesus Cristo, crentes que estavam no meio de grande conflito, crentes verdadeiros, homens e mulheres que encontraram um Salvador, que não se envergonhavam do Evangelho desde o início, pessoas ferventes, pessoas diligentes, pessoas dedicadas, pessoas zelosas pela Igreja do Senhor, pela obra de Cristo, que mesmo no meio de perseguição física e desprezo, não negaram o Senhor, não abandonaram a obra do Senhor Jesus Cristo. No entanto, queridos, algo tinha mudado. Algo tinha acontecido entre esses irmãos. O tempo passara deste primeiro momento aqui, quando eles creram no Senhor e enfrentaram grande contradição e perplexidade. Eles venceram esses obstáculos imensos pela fé, mas os anos foram passando e o tempo foi desdobrando. E a vida desses irmãos seguiram em frente como igreja, e muitas coisas começaram a acontecer. E são essas coisas que começaram a acontecer com esses irmãos que nos informa a respeito do propósito dessa carta ter sido escrita a esses irmãos. Neste período, nós não sabemos exatamente a data da escritura dessa carta, mas é bem provável, eu creio, que neste período o apóstolo Pedro já tinha partido para a glória, para receber, como ele mesmo nos diz, a herança nos céus. É provável que Paulo também, se a carta foi escrita por volta do ano 95, já tinha partido para a glória para receber a sua coroa da justiça, o galardão que Deus tinha preparado para ele. E essas mortes brutais, nos diz a história, Pedro crucificado numa cruz em forma de X, de cabeça para baixo, Paulo decapitado, tenham chocado os crentes em Jesus Cristo. Que os grandes líderes da fé, pregadores do Evangelho, que eles conheciam pelo sofrimento e a fé e dedicação e o poder de Deus através da mão dos apóstolos, tinham agora sido levados, a sua carreira e o seu tempo tinha passado. Em Roma, uma igreja tinha sido fundada, mesmo antes da visita de Paulo em sua primeira jornada, uma igreja de gentios, de não-judeus, romanos, gregos, pessoas de outros países que se encontravam naquela cidade tão cosmopolita. E quando Paulo esteve ali pela primeira vez, nós lemos que ele pregou aos judeus, porque esse era o seu costume, quando ele se dirigia a uma cidade, normalmente grandes centros urbanos. Era um apóstolo que parece não se dirigir demais para vilas pequenas. Pedro já se dirige a essas vilas. Paulo vai aos grandes centros urbanos, e quando ele chega num desses locais, ele vai primeiro à sinagoga para evangelizar os judeus, e depois ele parte aos gentios, porque ele é o apóstolo aos gentios. E indo a Roma pela primeira vez, é exatamente isso que ele faz. E muitos judeus são convertidos e salvos verdadeiramente, e uma nova igreja é fundada em Roma. Antes de Paulo chegar, já havia igrejas ali, entre os gentios, e agora ele vem e evangeliza os judeus que estão ali, e passa aos gentios também. Uma igreja com uma grande quantidade de judeus é formada ali também. E é bem provável que quando essa perseguição chegou posteriormente, Pedro é levado, Paulo é tirado, o Império Romano atacando os cristãos, muito desprezo, muita perseguição, que essa perseguição tenha sido primeira lançada contra os crentes gentios, que essa perseguição tenha sido primeiro lançada contra aquelas congregações mais antigas de gentios. E os judeus, que formavam um grupo étnico bem característico, pela língua e pela cultura,
tenha, nesse período inicial, escapado por algum tempo dessa perseguição. As sinagogas não foram proibidas, mas a reunião do povo de Deus foi proibida dos crentes. Então a perseguição tem um foco muito maior neste início contra crentes não judeus. Mas as sinagogas são preservadas. Então o que acontece? Bem, isso logo mudaria, porque o cristianismo se tornaria uma religião proibida em todo o império. A ameaça é agora contra qualquer pessoa que confesse o nome do Senhor Jesus Cristo, não só contra gentio crente, mas contra judeu crente. Então os judeus foram expulsos de Roma no ano 49 por Cláudio, nós lemos isso na história. E uma perseguição amarga se levantou contra toda a igreja, em todo o Império Romano. Posteriormente Nero, colocando fogo em Roma e culpando os cristãos por isso. Seu propósito de ampliar a cidade estava se tornando uma favela em certas áreas. Muitos prédios, não é? Naquela época já existia. E culpando os cristãos por isso. Crentes lançados na cova dos leões. Crentes em Jesus Cristo sendo desprezados, mentiras contra ele, visto como uma seita absurda e maligna. Crentes em Jesus Cristo, visto pelos seus vizinhos como uma sociedade secreta que se reúne secretamente para comer a carne de alguém e beber o sangue de alguém num ritual chamado Ceia do Senhor. Coisas como essa, torcidas. Imagine a ideia por trás dessas coisas. Homens que criam uma pessoa que tinha morrido e ressuscitado. Assim não era de se surpreender, veja agora, que aqueles judeus convertidos para quem o escritor envia esta carta, mais recentes na igreja, que não pertenciam à igreja mais antiga estabelecida antes da vinda de Paulo, tenham se voltado a uma tendência à deserção e apostasia espiritual, a voltar à religião judaica, que nesse período não era perseguida ainda. Você percebe? Então, para esses crentes em Jesus Cristo, que estavam sendo como que tentados pelo inimigo a negar a fé, e tinham ali uma válvula de escape que era as sinagogas e o judaísmo, e porque eles já eram judeus, simplesmente pretender ser somente judeus e voltar àquelas coisas, o autor, inspirado pelo Espírito Santo, envia a eles um testemunho e uma palavra de exortação. Capítulo 13, versículo de número 22. Rogo-vos, porém, irmãos, que suporteis a palavra desta exortação, porque abreviadamente vos escrevi. Deus move um dos seus servos, não sabemos exatamente quem foi, para escrever uma palavra de exortação a esses crentes judeus que agora estavam sendo tentados a abandonar a fé em Cristo e a sua postura no Senhor Jesus Cristo e voltar a Moisés, e voltar às sinagogas. E ele escreve para que os crentes judeus permanecessem firmes em sua fé no Senhor Jesus Cristo, a quem o escritor descreve Jesus Cristo como infinitamente superior a Moisés e a lei, e a Josué e a Arão. Esse é o contraste que ele está fazendo o tempo todo nesta carta. Quão superior é o Senhor Jesus Cristo à velha aliança, e a Moisés, e a Josué, e aqueles grandes líderes. Vem o escritor como um verdadeiro pastor no rebanho do Senhor Jesus Cristo. Ele adverte aquele povo, capítulo 3, versículo 12. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Como um pastor fiel, ele também, além de exortar, além de advertir, ele exorta. No capítulo 12, versículo de número 12 também, nós lemos essa exortação. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazeis veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. A exortação do escritor tem o intuito de reacender um fogo dormente, reacender um espírito sôfrego, reacender um entusiasmo minguante. E ele recorda aqueles crentes em Jesus Cristo a respeito da responsabilidade corporativa como igreja. A tendência era se espalhar, a tendência era não se reunir para ser perseguido, a tendência era quebrar os laços de amizade. E o autor vai dizer sobre a responsabilidade e a lealdade que eles devem ter ao conjunto, à reunião do povo de Deus e à obra do povo de Deus. Ele nos recorda disso e ajuda aquele povo a se lembrar que eles têm um dever entre irmãos, de ajudar uns aos outros, de cuidar uns dos outros, de enfrentar a perseguição juntos, de se importar uns pelos outros. Uma família, um aprisco, um povo de Deus, no meio da perseguição. Ele fala ao crente individual e exorta a fidelidade, ele exorta a perseverança,
Ele fala que alguns estavam um tanto deficientes numa grande e importante virtude, que é a virtude da esperança, da diligência. E assim ele escreve àqueles irmãos, falando do amor de Deus por ele, falando sobre esperança e falando sobre fé, esse tripé da vida espiritual: amor, fé e esperança. Essa é a essência desta carta, que fala sobre Cristo Jesus como nosso sumo sacerdote, e exorta esses irmãos à fé, ao amor e à esperança juntos. Esse é o tripé da vida espiritual. E aqui neste capítulo 6, de volta ao nosso ponto inicial, neste versículo de número 11, ele declara essas palavras que será o nosso ponto de concentração aqui nesta manhã. Capítulo 6, versículo de número 11, ele diz: mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado para a completa certeza da esperança até o fim. Observe novamente: desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado. Essa pequena palavra cuidado, nós iremos traduzir como diligência, porque é exatamente isso o significado dela no grego. Cuidado é uma boa tradução, mas ela enfraquece o termo grego. Cuidado é diligência também, mas diligência é mais do que cuidado. Assim leiamos dessa maneira: mas desejamos que cada um de vós mostre a mesma diligência para a completa certeza da esperança até o fim. Bem, esse é o contexto da exortação. O autor usa uma palavra-chave, em torno dela ele vai desenvolver o seu argumento: diligência. Diligência, queridos. Nós queremos gastar um tempo em nossa reflexão aqui. Ele é inspirado por Deus. É o Senhor que está dirigindo uma carta de amor ao seu povo na cidade de Roma, aos seus filhos e filhas. E ele está dizendo, o autor inspirado: queridos, diante dessa nova realidade que vocês estão enfrentando agora, vocês necessitam de diligência, de um cuidado mais sério, mais contínuo, de diligência. Vocês precisam ser zelosos, perseverantes, ferventes, dedicados, diligentes. Não somente o escritor inspirado por Deus usa uma palavra de encorajamento dirigida ao seu povo, mas ele usa essa mesma palavra em outras partes, o Espírito Santo da palavra de Deus. Nós vemos, por exemplo, Pedro usar o mesmo termo em 1 Pedro capítulo 1, versículo 10, eu não vou abrir lá, mas nós temos essa palavra-chave da vida cristã em várias cartas do Novo Testamento: diligência. Diligência é a energia da vida cristã. E o mesmo conosco. Essa é uma carta dirigida não somente a uma igreja do primeiro século, mas preservada aqui pelo Espírito Santo para todas as igrejas ao longo do século. Oh, amados, é a mesma exortação para mim, para você hoje. A mesma exortação se dirige à igreja do Senhor Jesus Cristo neste local, nesse tempo, neste mundo hoje. Irmãos, você deve ser diligente, está dizendo o Espírito Santo pelo autor. É necessário diligência na vida cristã. Nós também vivemos em um tempo muito difícil para ser um crente. Nós também nos encontramos em um tempo extremamente difícil para ser igreja, porque as nossas dificuldades, elas não são perseguições, mas sim a falta de perseguição. Essa é a nossa grande dificuldade nesse mundo. Nós vivemos em uma sociedade afluente, na verdade. Ganho, adquirir, comprar, vestir, possuir, lazer, busca exacerbada por conforto. Parece que todo mundo tem acesso à tecnologia hoje, internet, telefones. A nossa grande dificuldade talvez seja essa, tenho certeza que é. Nunca na história humana houve tantas possibilidades de entretenimento, de viagem para outros países, de distração diante do crente, diante da igreja. É uma sociedade acelerada, uma sociedade ludibriante. Você é bombardeado com informação por toda parte, com possibilidade de cursos, de carreiras, de viagens, de conhecimento, de literatura, de todo tipo de coisa. São muitas as pressões para nós transigirmos e nos comprometermos com esta vida somente e gastarmos o nosso tempo e a nossa energia emocional com tantas e tantas coisas e arrefecermos na fé e na diligência do serviço do Senhor, no amor por Deus, na oração, na comunhão entre o povo de Deus. Por que será que tantas igrejas bíblicas, que são sãs na fé, se parecem mais um clube social, onde há apenas um púlpito e uma audiência e não há nenhuma liga que conecta as pessoas? Quantas provações, não é? Que dividem as pessoas. Há um grande risco de nós sermos engolidos
por tanto comprometimento com esta vida passageira. A minha carreira, a minha família, muito importante realmente, os meus bens, o meu padrão, isso, aquilo, o aqui, o agora. Nós estamos diante do grande perigo da complacência espiritual. Nós enfrentamos nessa sociedade moderna o grande perigo da letargia espiritual em relação ao nosso crescimento espiritual, em relação aos comandos e às exigências de Deus para o seu povo. E quanto ao desenvolvimento dessas três grandes virtudes da vida cristã, que é o tripé da vida espiritual, fé, amor e esperança, muitas vezes nós temos falhado e minguado na fé, na palavra de Deus, em seu método, na esperança ou antecipação do retorno do Senhor Jesus Cristo e no amor por Ele e pelo seu povo e pela sua igreja. Você percebe o quanto nós somos bombardeados por dificuldades outras? Se a perseguição física quase conseguiu este resultado numa igreja, a falta de perseguição parece que consegue o mesmo resultado em nossas vidas muitas vezes, não é? São ídolos, são coisas que nos afastam do nosso foco e de uma vida voltada para Deus. E assim, Satanás, amigos, Satanás está no ramo de reduzir e eliminar o seu crescimento espiritual. Esse é o ramo dele, especializado. É assim que ele opera. Ele não pode tomar a nossa salvação, nem o crente perder a sua salvação, como é o ensino claro da palavra de Deus, mas ele pode roubar a nossa eficiência, a nossa diligência e, por fim, a nossa alegria espiritual, e voltar o nosso prazer para este mundo, e às vezes há preocupações legítimas, que consomem dias e dias e anos, e a oração se vai, o estudo e o conhecimento da palavra e o crescimento se vai, e a igreja é abandonada e a obra do Senhor também. Satanás está nesse ramo, e ele usa vários métodos. Ele nunca muda o objetivo, mas sempre usa vários métodos. Ele quer nos tornar crentes complacentes, crentes carnais, reduzir a igreja do Senhor Jesus Cristo a apenas uma placa, nos tornar pessoas infrutíferas, inúteis, estéreis no conhecimento e no fruto, na obra de Deus. Sim, a Bíblia nos diz que Satanás é um leão, urgindo e buscando a quem possa tragar, mas ele só ruge contra o crente que dorme. Ele anda na pontinha do pé para não acordar. É claro, ele usa métodos diferentes. Assim, o inimigo de nossas almas tem a sua esfera de atuação no ambiente religioso, porque o seu objetivo é abafar a igreja, é cercear o crente, é tornar homens e mulheres dormindo em seus uniformes, não servindo ao Senhor, mas preocupados consigo mesmo. Imagina um soldado, uma soldada num período de guerra espiritual. Nós vivemos um período de guerra por almas, um combate por almas, um combate pela pureza da igreja, pela defesa da verdade, por nossa comunhão com Deus, um combate por certeza maior e maior de salvação. Imagina um crente que deveria estar nesse combate com suas armas, indo e passeando por aí, comprando sorvete, comprando aparelhos, enquanto a guerra está acontecendo. Satanás nos torna as pessoas assim às vezes. Nós recebemos um reino e um combate, mas nós muitas vezes passamos por esse mundo em diversões e preocupações contidas, vestidos em nosso uniforme e dormindo em nossos uniformes. E essa carta é dirigida a crentes que estavam sendo tentados a voltarem para trás, e ela é preservada aqui pelo Espírito Santo para nós, porque continuamente nós enfrentamos tentações tão sedutoras como essas, que vêm de uma maneira tão sutil que, quando nós percebemos, dias e meses já passaram e não houve crescimento espiritual, e não houve fruto, e quando nós percebemos, nós já estamos com os pés dentro da armadilha. Mas a exortação do escritor pelo Espírito é hora de levantar os braços cansados e os joelhos trôfegos. Amigos, pensem sobre isso. Aqui está o remédio para essas dificuldades e tentações, o remédio contra essas tentativas contínuas e incessantes do inimigo do crente, da igreja do Senhor Jesus Cristo, do mundo, da carne. O antivírus, se você preferir, está aqui neste versículo 11 do capítulo 6, nos informando sobre diligência, zelo na vida cristã, mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado, a mesma diligência, para a completa certeza da esperança até o fim. Bem, esse é o nosso tema. O que é diligência, então? O que o autor tem em vista ao dizer diligência? Bem, amigos, diligência é aquela atitude ou disposição consciente da mente, do coração de um crente, de uma pessoa, em se aplicar a algo
para alcançar um resultado. Diligência é essa disposição da mente e do coração de uma pessoa para se dedicar a algo para alcançar um resultado. Essa é a definição pura e simples de diligência. Isso, obviamente, é aplicado a esse tripé da vida espiritual: fé, amor e esperança. Bem, você pensa sobre crescimento na vida cristã, por exemplo. Crescimento na graça demanda grande diligência. Crescimento na graça de Deus demanda um grande esforço. Frutos na vida cristã de um caráter limpo, firmado, de certeza completa de salvação, de capacidades outras, daqueles desejos ou frutos que nós almejamos na vida cristã, são o resultado de muita diligência. Você deseja maior fé? Você deseja um caráter mais apurado? Você deseja maior santidade? O teu desejo como crente certamente também é alcançar outras pessoas para Cristo Jesus. Então é necessário diligência. Diligência é essa grande chave. Você deseja maior certeza de salvação? Diligência é necessária. Esses frutos eles não brotarão automaticamente. Na palavra de Deus, eles são chamados de frutos do Espírito Santo. Você nunca viu um fruto nascer da noite para o dia. Você nunca viu uma melancia nascer da noite para o dia. Então são frutos que precisam ser cultivados continuamente, regados, observado a terra, o ambiente. Há sempre uma tendência dentro de cada crente para a complacência, para a letargia espiritual. O cristão professo, que não é dolorosamente consciente de uma forte tendência para a preguiça espiritual, é alguém que ainda não está familiarizado com a pecaminosidade do seu próprio coração, com a reminiscência da velha natureza em si, e sabe muito pouco sobre o funcionamento sutil da velha natureza operando dentro de si. Há sempre dentro de nós uma tendência para a letargia e para o comodismo espiritual. Bem, que tipo de diligência é necessária então para estas coisas? Veja o versículo 11. Mas desejamos que cada um de vós mostre a mesma diligência, mesmo cuidado. Bem, esse é o tipo de diligência que é requerido de um crente para seguir em frente. Desejamos de vós a mesma diligência, queridos. Aquela diligência que você tinha quando pela primeira vez você veio ao Senhor Jesus Cristo. A mesma diligência. Oh, aquele tempo quando pela primeira vez os teus olhos foram abertos. Nós lembramos de um tempo de maior diligência na vida cristã, não é? Houve um tempo, eu tenho certeza absoluta, na vida de um crente, um período na nossa jornada, quando nós éramos mais novos na fé, recém-nascidos, um conhecimento talvez menor das doutrinas da fé, quando nós desejávamos muito ver Deus sendo conhecido neste mundo, e que zelo existia, não é? E que energia para se levantar e visitar e falar e ler, estudar e aprender, e que dedicação à causa de Cristo. Mas pastor, só tem culto no domingo e na quarta, por que não tem na quinta e não tem na sexta? Você não se importaria em gastar horas estudando a Bíblia, em acordar de manhã antes do trabalho para ler a Bíblia, em pegar um papel e escrever uma lista de oração por pessoas, por coisas? Que diligência havia? Você desejava estar todos os dias na igreja e fazer o Evangelho conhecido. É sobre essa diligência que o autor está dizendo. Mas desejamos de vós a mesma diligência. Aquela, irmãos, lá do Coliseu, lá quando vocês foram despedidos das associações, que tinha cada um seus deuses, e por não adorar a ele ficaram sem trabalho. A mesma diligência por santificação. Quando aqueles CDs e DVDs foram jogados fora, porque você sabia que aquilo desagradava a Deus, porque eles voltaram aos poucos, porque aquela literatura começou a voltar novamente, os anos foram passando daquele grande período de diligência, e Satanás começou a operar através de suas estratégias, e a ludibriar e a tentar, e os cuidados deste mundo, muitas vezes legítimos, pelo trabalho, pelo corpo, pela família, e as muitas ocupações de muito lazer, entretenimento, e o engano da busca por riqueza e conforto demasiado, e as atrações desta vida, família para cuidar, questões legítimas, contas para pagar, as mudanças na idade que afetam a mente e o corpo, tudo isso operando junto, de alguma maneira arrefeceu o zelo e o cuidado e a diligência que um dia você teve. Mas este é o tipo de diligência que deve caracterizar
Um verdadeiro crente em Jesus Cristo, a mesma diligência, aquela de outrora, aquela de antes, aquela do seu primeiro amor por Cristo. Quando você se maravilhava da paz que te foi dada, você se lembra desse período? Você ficava pasmado, que paz é essa? Eu quase posso segurar ela e tocar, não tinha isso antes. Um peso foi removido no meu coração, da minha mente, parece que uma culpa foi apagada. A luz do entendimento que começou a fluir, agora eu entendo, agora eu compreendo as pessoas e o mundo e a mim mesmo, e a palavra de Deus faz sentido. Quando você se preocupava, estava como que constrangido em ver o nome de Cristo sendo conhecido neste mundo, e as pessoas vinham e você estava pensando, essa pessoa não conhece a Cristo ainda, e a tua bolsa estava cheia de literatura, pronto para auxiliar e usar na hora certa, e você se esforçava para falar de Cristo, e você desejava ver a tua família sendo alcançada, e havia oração contínua por um irmão, uma mãe, um tio que não fora convertido, havia um fervor no coração, não é? Havia aqueles doces momentos sozinho, em comunhão com o Senhor em oração, e quão maravilhosos aqueles momentos de comunhão com o Senhor em oração e no estudo da palavra de Deus. Havia maior sede pela palavra, um desejo de defendê-la, havia um desejo maior de estar com o Senhor no céu, porque este mundo tinha se tornado tão pálido e tão preto e branco. Havia todas estas coisas dadas pelo Espírito Santo. Você foi salvo por Cristo, você viu o que Ele fez em tua vida, você sentiu a obra do Espírito Santo te transformando, então você tem agora um grande dever de verdadeira dedicação e diligência. E essa é a exortação do Espírito pelo seu servo nessa carta a você e a mim. Queridos, desejamos que cada um de vós mostre hoje o mesmo cuidado, a mesma diligência. Bem, é uma advertência aqui. Esse ensino da necessidade de uma grande diligência e completa dedicação na vida cristã está sendo varrido hoje das igrejas do Senhor Jesus Cristo. É chocante perceber isso. Você não ouve nada a respeito do crente como um discípulo e o que isso quer dizer. Absolutamente nada sobre as exigências de Deus sobre o crente. Você sabia que Deus tem exigências como Senhor e Mestre? Nada sobre o que é ser diligente e a necessidade de diligência. Em muitas igrejas, mesmo tradicionais hoje, o que sobrou foi um formalismo doutrinário apenas. Pessoas que desfrutam da Bíblia e de um ambiente agradável, mas de alguma maneira há um abismo imenso entre a fé desses crentes e a maneira como eles vivem. Não há dedicação ao Senhor. E às vezes você visita igrejas que se consideram reformadas e que são sãs no conhecimento da doutrina, mas é algo muito estranho. Há uma frieza muito grande na dedicação desses irmãos em Cristo Jesus. Muitas igrejas vivem em torno de programas. Programa disso, programa daquilo, acampamento isso, almoço disso. É um calendário de programa para o entretenimento religioso. Mas onde está o evangelismo contínuo, dominical, semanal? Onde está o ensino da palavra de Deus de uma maneira expositiva e clara? Como eu posso me beneficiar da fé cristã, eu ensino hoje em dia. O que é que Deus tem para mim? Quais são as minhas bênçãos? Quais são os meus benefícios? Quais são os meus privilégios? Um formalismo doutrinário, muitas vezes, e ao longo dos anos, a diligência, ser discípulo, viver para o Senhor, o experimentar dele nas provações, ensinos tão amados e conhecidos pelo povo de Deus, já não se ouve na casa do Senhor há tantos anos. Tantos anos. Como foi que o inimigo de nossas almas conseguiu levar o povo de Deus a esse ponto e imaginar que ouro de tolo é ouro? Levar pessoas a igrejas e imaginar que são igrejas quando na verdade talvez o Espírito de Deus não esteja ali autenticando a pregação, porque são igrejas desobedientes e pessoas passam anos e anos infrutíferos na sua vida cristã em igrejas desobedientes. Há uma advertência muito séria à igreja do Senhor Jesus Cristo nessas palavras aqui. Há empecilhos, não é? Certamente que há empecilhos para a diligência. Deixe-me considerar alguns. O chamado é para a diligência, mas há empecilhos nesse caminho. Há distrações naturais, muitas vezes, nessa jornada. A vida nunca foi tão veloz como em nossa geração. Tudo é muito rápido, tudo é muito veloz. E há muitas coisas importantes e legítimas a se cuidar. Não é? Contas a pagar, família a criar,
Nós devemos servir ao Senhor enquanto fazemos estas coisas, mas muitas vezes eles se tornam ídolos. E muitas vezes uma filha ou um esposo me impede de vir à igreja por um cuidado muito grande. E outras vezes a minha carreira e os meus bens, eu preciso dar atenção demasiadamente para eles, porque eu preciso desfrutar destas coisas que eu agora adquiri. Então quando é que eu vou fazer isso? No dia do Senhor. Porque a semana foi tão cansativa, plantando para esta vida, e o dia do Senhor é deixado de lado. Você percebe quantas distrações e quantas armadilhas, mesmo em coisas legítimas e boas e limpas, estão diante de nós? Há entretenimento em demasia, lazer em demasia, esporte em demasia, coisas boas, necessárias, coisas maravilhosas. Você precisa do teu tempo de descanso e de lazer, sim, mas que nos agarram e tomam a nossa mente, a nossa preocupação tantas vezes. E grande fatia do nosso tempo e da nossa energia é dedicada com esta vida, e os anos vão passando. Queridos, há muitas oportunidades boas nesta vida, mas muitas vezes boas oportunidades talvez não sejam a melhor coisa a se abraçar. Há sempre uma voz que parece dizer: não se dedique completamente ao Senhor. Faça apenas o mínimo necessário, nada de sacrifício. Seja apenas um corpo presente, uma pessoa que oferta financeiramente, isso é o suficiente para você. Por acaso essa voz às vezes te assalta? Você tem tanta coisa nessa vida para cuidar, há tanto a se fazer aqui. Há sempre uma voz que está dizendo: faça apenas o necessário, não há necessidade de grande esforço na vida cristã, aproveite mais dessa vida. Afinal de contas, há tantas possibilidades, não é? Nós estamos continuamente sendo tentados a isso, sendo tentados a gastar todo o nosso tempo, o melhor dele muitas vezes, com este mundo. Há empecilhos. Para ser diligente, querido, você precisa de diretrizes. É tão importante ter diretrizes na vida cristã. Bem, você vai precisar de objetivos claros na vida cristã. Comece com aquelas grandes perguntas: para o que eu estou vivendo? Essa é uma pergunta que precisa ser respondida. Para o que eu estou vivendo? Pergunte-se: será que para a glória do meu Salvador, em tudo que eu faço neste mundo? Ele me salvou, Ele me resgatou, assim eu viverei para a sua glória, no trabalho, no trânsito. Meu objetivo é alcançar almas, meu objetivo é levar pessoas a conhecerem a Cristo, meu objetivo ao longo dessas esferas sociais provisórias neste mundo é exaltar o meu Salvador, é fazê-lo conhecido. Para o que eu estou vivendo conforme eu sigo pela vida, lidando com questões necessárias, atividades e responsabilidades legítimas e que devem ser cumpridas. Ao longo destas coisas, para o que eu tenho vivido? Uma pergunta que nós devemos fazer sempre: por que você proclama o Senhor Jesus Cristo? Quando você fala do Senhor Jesus Cristo, por que você proclama, evangeliza? Bem, é um comando do Senhor Jesus Cristo, mas também porque você deseja vê-lo conhecido e glorificado nesse mundo, não é verdade? Isso nos motiva, essa é a razão. Por que você evangeliza nas ruas, bate nas portas, carrega os seus folhetos? Para ver vidas sendo salvas da morte eterna e da condenação, e Cristo glorificado na vida delas. Cultive esse objetivo, glorificar ao Senhor em todas as coisas. Para a diligência é necessário objetivos, diretrizes. Se você irá tornar-se uma pessoa diligente, então comece a cultivar objetivos, diretrizes. Segundo lugar, para a diligência, preocupe-se com o estado espiritual daquelas pessoas que não foram salvas ainda. O teu chefe, o teu vizinho. Por um lado, essa preocupação ela deve ser negativa, no sentido de que você pensa sobre o destino eterno dessas pessoas sem o Salvador. Constrange a si mesmo, às vezes, pensando sobre o destino eterno de uma pessoa que termina esta vida sem o Salvador. Uma eternidade longe do Senhor. Um lugar onde o verme não morre, onde o remorso, isto é, nunca morre. Porque eu não ouvi aquele evangelho, porque eu não ouvi aquele convite de salvação. O verme aqui é a consciência, o remorso.
Imagine uma eternidade em um lugar como esse, longe de Deus. Comece a preocupar-se negativamente, assim por dizer, com a consequência eterna de uma pessoa que não conhece o Salvador. E sabe o que acontecerá? Isso ativará a diligência para o evangelismo. Então pense positivamente. Nós devemos estar sempre desejosos de ver a bênção de Deus sobre a vida de uma outra pessoa, seja ela quem for, é uma alma eterna. Pense positivamente. Veja aquele jovem, aquele senhor na igreja de Cristo, tão limpo, tão transformado, louvando a Deus, mesmo que visualize isso for necessário. Pense positivamente, como será essa pessoa servindo a Cristo e falando do Evangelho, um caráter transformado, um temperamento mudado, pureza na vida, louvando ao seu Deus. Pense negativamente sobre o destino eterno, pense positivamente sobre uma vida transformada, e isso te motivará à diligência no evangelismo, à compaixão por almas, aqueles que virão a Cristo e que amarão o Salvador e que entregarão as suas vidas para servi-lo após a conversão, e Cristo sendo glorificado na vida de uma pessoa como essa, tão transformada. Pense sobre Paulo, que indivíduo era aquele, agora o apóstolo aos gentios. Pense sobre aquele chefe, aquele irmão que você conhece, tão duro, aquele filho, tão distante aquela filha, transformado e servindo a Deus, usando a inteligência, a capacidade e os talentos que Deus deu para glorificar o Salvador neste mundo. Isso te move a oração e a intercessão e a clamar a Deus pela salvação e a transformação desta vida. Isso aumenta a nossa compaixão por aquela vizinha que não desliga aquele som e tem aquele cachorro que não para de latir. Isso aumenta a nossa compaixão por aquele chefe malicioso que o tempo todo está cortando o meu privilégio e não me dá essa promoção e não quer saber de nada. Isso aumenta a nossa compaixão por almas eternas. Por quê? Porque nós estamos passando por essas esferas sociais, do trabalho, da família, para glorificar a Cristo, para fazê-lo conhecido. Nós não estamos apenas lidando com corpos aqui, um chefe, um filho, com almas eternas. Esse é o nosso chamado nessa vida. Irmãos, nós temos perdido isso, acaso? E nós seguimos de segunda-feira em diante, eu vou lidar com fulano, e com o chefe, e com Beltrano, uma alma eterna. Isso nos leva a um ministério de oração e a crer no poder de Deus que transforma vidas, que traz um terremoto na alma, no coração mais duro, que salva o pecador mais vil, que transforma os corações mais frios. Então tenha diretrizes, pense dessa maneira. Quando você se depara com uma pessoa no metrô, na rua, afundada no pecado, visivelmente demonstrando isso, não é? Como isso te afeta? Você olha para ela e vê uma pessoa transformada, sã, em pé, servindo ao Senhor. Você olha para aqueles adolescentes tão imorais, que cheiram mal, tão violentos e vulgares, e você vê pessoas limpas, louvando ao Senhor e falando de Cristo Jesus. Você vê pessoas tão rebeldes e duras, tão transformadas. O leão não é amansado, como nos diz o profeta. Boi selvagem andando manso. Essas são profecias sobre a era do Evangelho. A igreja levando o Evangelho de Cristo Jesus. Você pensa positivamente e negativamente. Isso te move à diligência e a servir ao Senhor. Bem, pense dessa maneira. E permita que a compaixão seja acesa por almas novamente, como um dia foi lá no início. Portanto, irmãos, a mesma diligência desejamos para vós. Bem, para ser diligente, você precisa dedicar toda a tua vida. Não estou dizendo que você vai conseguir ficar 24 horas por dia orando, mas dedicar toda a vida quer dizer dedicar todos os períodos da vida. Eu fui salvo na juventude, então na juventude eu quero deixar uma marca para o Senhor. E na meia idade eu quero deixar uma marca para o Senhor. E na velhice eu quero deixar uma marca para o Senhor. E sabe o que aconteceu no final da vida? Eu vivi toda a minha vida para o Senhor. Cada período dela. Porque a vida é dividida em períodos. Será que nós somos levados a pensar primeiro a minha carreira, e quando eu tiver casa, carro e tranquilidade, conta bancária, seguro de saúde, aí eu vou servir a Cristo, e 20 anos já passaram, e você olha para trás, eu não vivi toda a minha vida para o Senhor. Viver toda a vida para o Senhor é isso. Conforme você segue lidando com as coisas necessárias desta vida, você vive para a glória do Senhor. E ao final da jornada você diz: eu vivi para o Senhor. E sabe o que acontecerá? Quão maravilhoso, não é? Quão tremendo, bom servo, entrai para o descanso do teu Senhor.
mas bom servo, sim, a cada período da jornada, em cada etapa, em cada novo trabalho, em cada novo curso, em cada nova vizinhança, deixando uma marca para Cristo, glorificando ao Salvador. Para isso é necessário diligência. Para isso é necessário uma atitude desperta. Para ser diligente, você precisa dedicar ao Senhor. Às vezes as pessoas são salvas, elas entregam a sua vida para servir ao Senhor, mas 2 ou 3 anos depois, elas estão tomando decisões como se o Senhor não devesse estar envolvido nisso. E às vezes os pastores nos dizem: "Oh, pastor, é muito difícil numa igreja, porque os crentes às vezes, quando eles vão tomar grandes decisões, com quem casar, onde morar, em que companhia viver, parece que a sua lealdade para a igreja vem em último lugar. E eles oram ao Senhor, e muitos crentes vêm e dizem: pastor, eu orei ao Senhor por tanto tempo numa igreja bíblica para crescer na fé, e Deus respondeu a minha oração. Sabe o que acontece depois de um ano? Uma promoção na carreira. Mas você tem que ir lá para Belém do Pará. Oh, já vou embora. Ficou para trás a igreja, a sua lealdade. E como é que nós lidamos e tratamos com respostas de orações grandiosas do Senhor? Nós brincamos com isso e incorremos na disciplina de Cristo, em uma vida infrutífera voltada para este mundo. A tua atividade, querido, a tua vida não é mais tua, pertence ao teu mestre. E assim, ao longo desta jornada, ele em primeiro lugar. Deixe-me ser bem prático aqui então. Você deseja casar, você tem um chamado ao casamento. As jovens que têm um grande chamado já deveriam estar lidando com isso em oração. Que tipo de pessoa você busca para casar-se? Qual é o teu critério na escolha de uma pessoa? Tristemente, muitos jovens são levados por critérios biológicos, estéticos. Parece que isso vem em primeiro lugar. Será que é o aspecto físico da pessoa, o aspecto material? Ou alguém que tem uma vida dedicada ao Senhor? Ou alguém que não será um freio de mão em tua devoção e diligência? O que te leva nessa grande escolha? Você se pergunta: o meu objetivo central é glorificar Cristo em tudo, e eu tenho um passo muito grande na minha vida, que será uma avenida até o final da vida, alguém com quem eu vou me casar. Eu não posso simplesmente tropeçar dentro dessa avenida com a primeira pessoa que aparecer, que é bonita, etc., e inteligente. Será que essa pessoa é convertida de verdade? Será que ela ama o Senhor e está agora envolvido no Senhor e numa igreja bíblica? E seu pensamento é para Deus, e há conversas espirituais de verdade? Eu não vou me delongar neste aspecto, mas será que nós nos perguntamos estas coisas? Você tem uma carreira a seguir, você vai fazer o vestibular ou entrar na universidade, escolher uma profissão para o resto da vida. Qual é a pergunta que deve ser feita? O que você diz? Ah, eu gosto de... Ou não deveria ser a nossa pergunta: como isso afeta o fato de que eu pertenço a Cristo? E de que maneira eu posso ser uma pessoa mais útil no reino de Deus e na comunidade? Ah, eu gosto de... E às vezes você vê crentes passando anos e gastando recursos com um curso que será totalmente inútil para a igreja e para a comunidade. Eu vou estudar a filosofia mongol no século I, naquela vilazinha ali, e gastar o resto dos meus anos estudando isso, ou a história da arte, alguma coisa do tipo. Será que nós nos perguntamos de que maneira isso afeta a minha breve jornada aqui na terra, e a igreja do Senhor Jesus Cristo, e o tempo, os recursos que eu vou utilizar? Não, o que eu gosto disso, eu gosto daquilo. A minha vida no centro de todas as coisas. Onde morar? Esse é um ponto muito importante. O Senhor respondeu a tua oração, talvez, e te mandou para uma igreja bíblica em algum lugar. Ali você está servindo ao Senhor. Mas essa é uma cidade tão poluída, tão violenta, tão mal, cheia de buracos, a luz não funciona, eu estou cansado dessa cidade. Eu vou procurar pastos mais verdejantes. E se todo crente pensasse assim, não haveria congregações em centros urbanos, não é? Tem crentes que parecem pensar que os outros gostam de poeira e de fumaça, mas só ele gosta do verde. Eles gostam da fumaça, eles estão bem aqui, eu vou para outro lugar. Queridos, o que afeta a nossa escolha? O reino de Deus, o lugar onde o Senhor nos colocou para ser diligente, você precisa ter diretrizes e pensar, deve estar ali no centro a glória de Cristo na minha vida, isso deve moldar toda a decisão e toda a escolha. Carreira, onde morar, tudo na vida. O Senhor deve ter parte, você dá a Ele a tua casa, as tuas posses, a tua juventude, a tua inteligência, o teu tempo, os talentos. Você vive razoavelmente, não pesado neste mundo, servindo ao Senhor. Você não vive para acumular e desfrutar nesta vida somente para ser diligente.
e entregue ao Senhor, é necessário verdadeira dedicação de vida. Será que nós temos sido sérios a respeito dessas coisas? Aqui está a advertência que vem primeiro e a exortação. Bem, para ser diligente, em quarto lugar, você precisa vigiar. Muito importante a vigilância. Como você gerencia o tempo disponível nas tuas mãos? Todos nós temos uma medida exata de tempo. Pastor, o tempo foi curto, ontem eu cheguei atrasado. Não, querido, o tempo não foi curto. Foi o mesmo de 24 horas. Como nós gerenciamos o nosso tempo em nossas mãos? Você tem o mesmo tempo que o seu pastor e que o seu irmão? Tempo gasto com atividades. O horário está passando, o horário está seguindo, mas eu não me preparei para o dia do Senhor. Eu chego cansado, eu atraso porque eu não passei a camisa e aquilo. Para ser diligente, você precisa vigiar e observar as coisas. Diligência é tão necessário. Lazer, e o tempo com quem eu gasto? Bom, hoje é sábado, eu estou aqui em uma conversa agradável com meus irmãos, tomando um chá, mas o tempo está passando, a conversa é maravilhosa, estamos falando sobre Cristo, mas amanhã eu tenho responsabilidade, e o tempo está seguindo, as crianças estão acordadas, e amanhã elas vão estar fora de si. Será que nós estamos vigiando? Para ser diligente é necessário prática e diligência, e grande atenção. Amados, diligência. Você se pergunta, será que esse novo elemento que entrou na minha vida, esse lazer, essa atividade boa, legítima, pura, vai tomar uma grande fatia do meu tempo? Pense sobre isso. Vigie, porque Satanás está sempre buscando uma brecha. Ele não precisa assustar para parar um crente de servir a Deus. Ele não precisa trazer coisas tenebrosas, ele traz coisas que a carne adora, e às vezes coisas legítimas mesmo. Mas nós precisamos ser soldados, e para ser diligente é necessário vigilância. Bem, você é bom em algo, Deus te deu um talento em algo, e você sabe que você tem esse talento para algo. Há pessoas que são muito boas em organizar as coisas, isso é um grande talento. Há outras pessoas que têm uma percepção clara sobre o ambiente em volta e têm uma visão mais compreensiva sobre as coisas. Há pessoas que são ótimas em alguma atividade física. Eu me lembro de um senhor na Inglaterra que era um excelente pianista. Excelente pianista. Mas isso tomou quase toda a vida dele. Ele era um crente em Jesus Cristo. Tomou todo o tempo dele porque ele amava. Era quase uma droga eufórica, né? As coisas que se tornam drogas, que se te viciam, te seguram ali. Mas depois de 10 anos ele desenvolveu um problema de juntas. E depois ele veio a ver isso como uma grande bênção em sua vida, que o trouxe de volta a uma vida para o Senhor. Você tem um talento, algo que Deus te deu, sejam coisas boas, puras em si mesmo. Não permita que isso roube a tua diligência para o Senhor. Você está vivendo uma vida para a glória do teu Mestre. E logo Ele voltará, logo Ele te chamará. Não permita que coisas maravilhosas neste mundo apenas roubem o teu zelo, dedicação ou impeça o teu crescimento. Teu crescimento continuamente crescendo na fé e no conhecimento da palavra de Deus. Bem, há dificuldades, não é? Há riscos para sermos diligentes e dedicados ao Senhor. Há riscos, é claro que há riscos, mantenha isso em mente. As pessoas vão te desafiar neste mundo quando elas verem alguma diligência em tua vida. Há tentações e, tristemente, há outros crentes que vão te desafiar também em tua diligência. Porque o teu comportamento santo e diligente e consistente vai desafiar a vida complacente deles. E eles vão sentir meio envergonhados, aquele sorriso amarelo vai abrir. E sabe o que eles vão fazer com a consciência tocada? Eles vão querer te reduzir ao mesmo nível de inutilidade. Rapaz, isso é demais, santificação é demais. Fanático, para com isso, só mais um minutinho aqui, vamos bater papo, esse tipo de coisa. Eles são constrangidos, a consciência é tocada pelo Espírito, e o objetivo então é trazer você ao mesmo nível, para que eles não se sintam mal e permaneçam onde estão. Então há desafios de não crentes, de crentes, e para a diligência você precisa encarar isso. Para ser diligente, você precisa de uma atitude sacrificial. No tempo, às vezes no descanso, às vezes no sentimento. Pense sobre Cristo. Você precisa alcançar coisas nessa vida necessárias para prover para a família e algo decente, seguro, alguma coisa do tipo, e cumprir os teus deveres. Ser um funcionário bom, um funcionário dedicado, você tem um exemplo, ter algum sucesso, em parte, em responsabilidades, mas não em detrimento do dever cristão, mas não em detrimento do corpo de Cristo,
e das responsabilidades. Para ser diligente é necessário uma medida de sacrifício. Para ser diligente você precisa exercitar fé também. Você deve exercitar fé na vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus. Eu digo a mim mesmo que eu seja diligente em minha vida cristã, que eu seja dedicado ao Senhor. Veja Romanos capítulo 12, versículo 1. Pouco tempo atrás nós estávamos nessa carta, e exatamente aqui neste capítulo, Romanos capítulo 12, versículo 1, rogo-vos, pois irmãos, o rogo do apóstolo do Senhor, pela compaixão, pense sobre a compaixão de Deus, ele roga pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Eu tenho certeza que você sabe o que ele está dizendo aqui. Quando eu decido conscientemente tomar essa atitude, e não essa, e falar isso e não aquilo, sabe o que eu estou fazendo? Eu estou crendo que Deus é verdadeiro, e por causa da sua palavra eu não tomo essa atitude mais aquela, eu estou oferecendo a Deus um culto, e Ele recebe isso como um culto inteligente ou racional. Assim, culto não é apenas na igreja, esse é o culto corporativo da igreja, com as regras bíblicas para adoração, mas há o culto da vida por inteiro, que é como um culto inteligente, racional, dirigido ao Senhor. Eu decido não ir por aqui porque eu tenho uma responsabilidade, eu decido fazer isso porque eu tenho um testemunho, eu decido perder isso, ainda embora seja o meu direito, para não escandalizar uma pessoa que estou evangelizando, para não desmoronar tudo que eu construí até agora. E sabe o que eu estou fazendo? Sabe como Deus vê isso? Eu estou cultuando ao Senhor, Ele está recebendo, porque eu estou fazendo isso para a glória dEle. É um culto racional. Para sermos diligentes, nós precisamos dessa atitude sacrificial e de exercitar fé no Senhor e nos seus comandos. Eu devo exercitar fé nas provisões de Deus, fé na provisão para o seu povo, porque eu sirvo ao Senhor e às vezes há um resultado em detrimento do meu conforto ou da minha promoção no trabalho. Bem, eu preciso então crer que Deus proverá para as minhas necessidades, porque Ele sempre diz que as demais coisas Ele proverá. Então é necessário exercitar fé nessa promessa de sua provisão. Eu devo exercitar fé no Senhor quanto à necessidade do serviço cristão. Alguns vivem como se Deus não usasse instrumentos humanos e creem que Deus salva uma pessoa estalando o dedo lá, outra estalando o dedo aqui. Não, queridos, Ele comandou o seu povo a ir e a falar, e a reunir as crianças e adolescentes, e pregar o Evangelho, e a salvação virá pelo meio da proclamação do Evangelho. Nós temos tantos textos, o nosso tempo corre, eu não irei parar neles, mas veja esse versículo 10 agora, no capítulo 6 de Hebreus, essas palavras: porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra de trabalho, do trabalho de amor, que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos, e ainda os servis. Nós desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado, a mesma diligência, para a completa certeza da esperança até o fim. Oh, você foi diligente no início, sim. Em teus pensamentos, em tua comunhão com Deus, em tua dedicação no passado. Você foi? Sim. Então Ele não esquecerá disso. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho de amor para que com seu nome mostrastes. Ele não será injusto assim por dizer. Toda obra de amor por Cristo e amor por almas será marcada por Cristo e valorizada no céu e pela eternidade. Eu não sei como isso será, mas é nos garantido isso. E há bênçãos aqui e há provisões aqui, quando o seu reino vem em primeiro lugar. Nós poderíamos passar horas aqui testemunhando de bênçãos do Senhor, não é? Providas de repente, quando você estava envolvido com a glória de Cristo e você nem esperava, e Ele trouxe. Quão maravilhoso é o Senhor! Por que será que nós invertemos a lógica das coisas? Qual é a proporção dessa diligência? Em que proporção nossa diligência em dedicar ao Senhor deve ser medida? Qual é a medida dela? Bem, deve haver uma medida dessa diligência, deve haver uma proporção. Eu creio que a proporção da diligência, essa diligência deve ser proporcional às bênçãos que podem ser alcançadas pela diligência, almas alcançadas ao Senhor. Quantas? Toda a diligência. Vidas trazidas a Cristo, crescimento e maturidade pessoal alcançada,
força e vigor e paz e o sorriso de Deus sobre filhos e filhas obedientes. Que diligência, não é? Nos deve levar diante deste objetivo. Então a diligência é medida pelos resultados também espirituais. A nossa diligência deve ser proporcional à diligência do inimigo de nossas almas e da igreja. Será que nós ignoramos as artimanhas e os poderes do maligno? Será que ele dorme no ponto em alguma oportunidade de semear fofoca entre o povo de Deus? E de distrair o povo de Deus? E de transformar igrejas em clubes sociais e um crente em uma pessoa ociosa? Satanás se move de supersônico para cumprir a sua obra e às vezes o povo de Deus de carro de boi. A nossa diligência deve ser proporcional à diligência do inimigo. Queridos, nosso culto de oração, nosso tempo, nossa disciplina, alcançando almas, seguindo em frente, progredindo como povo de Deus. A nossa diligência deve ser proporcional aos meios que Deus nos deu para executar essas coisas. Graça é dada a cada crente na conversão, uma medida do seu Espírito habita em nós, talentos que Ele nos dá na conversão, a palavra de Cristo, o conhecimento dela, o conforto e a eficácia do Espírito em nosso coração no meio das provações e do desprezo do mundo. Assim nós temos o instrumental e o conforto de Deus para seguir em frente. A diligência deve ser proporcional à abundância de nossas misericórdias recebidas de Deus diariamente. Salvação gratuita e tão rica, da condenação, da morte eterna, de uma vida vazia e inútil neste mundo, proteção diária do Senhor, respostas à oração. A nossa diligência deve ser proporcional a essas bênçãos. E a nossa diligência deve ser proporcional ao preço de nossa salvação. Nós nunca alcançaremos uma diligência proporcional a esse preço. Mas pense sobre o preço que custou ao teu Salvador. Pedro fala sobre isso em 1 Pedro 1, 18 a 19. Não foi, ele diz, queridos, com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados, de que, da vossa maneira vã de viver, que por tradição recebestes de vossos pais da cultura, mas com o precioso sangue de Cristo Jesus. Considere esse custo, e Ele constrangerá o teu coração a viver uma vida diligente para o teu Senhor, e você se encontrará com Ele um dia. Essa diligência deve ser proporcional também à realidade daquele dia de nós prestarmos contas a Deus. Nós? Veja Pedro novamente, capítulo 4, versículo 17. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho? Não será um prestar de contas para condenação, certamente, nós vimos isso recentemente. Nós vamos prestar contas de servos e de discípulos. Nós temos algo a prestar contas ao Senhor. Assim, a proporcionalidade da diligência é quanto à realidade do dia de prestarmos contas diante do Senhor e o nosso relatório a Ele. Deve ser proporcional também ao tempo que nós temos diante de nós. Quanto tempo você ainda tem para viver? Nós não sabemos. Quanto tempo antes da volta do Senhor Jesus Cristo? Nós não sabemos. Mas tão próximo. Você se lembra da ilustração? Se um anjo viesse a você e te dissesse que em 20 anos o Senhor Jesus Cristo voltaria, isso moveria a tua vida, não é? Como um motor, como nunca antes da diligência. Mas será que em 20 anos vamos estar aqui ainda? Quanto tempo você ainda viverá? Eu viverei. No final das contas, não será a mesma coisa? Você estará com o Senhor. É como se você soubesse que o Senhor voltasse, não é? Em 20 anos, em 30 anos. Você percebe a mesma coisa? Então a nossa diligência deve ser proporcional ao tempo que nos resta. Deixe-me concluir por aqui, o nosso tempo já se delongou. Veja esse versículo 10. Essas palavras tão belas. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho e do amor que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Mas agora, nós podemos introduzir aqui, mas agora desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado, a mesma diligência, para a completa certeza da esperança até o fim. Até o fim. Seja diligente em teu crescimento espiritual até o fim. Seja diligente em teu serviço e dedicação cristã ao Senhor, à obra do Senhor, ao estabelecimento de sua igreja. Como nós poderíamos permitir
construir, embelezar as nossas casas e permitir que a casa do Senhor, a sua obra, permaneça aí por tempos e tempos sem ser edificada. Davi disse isso a si mesmo: não poderia permitir eu ter um palácio como esse, a casa do Senhor assim a ser construída. Tenha sempre este sentimento, a obra do Senhor, a glória de Cristo. Deixe-me concluir com estas palavras do mesmo apóstolo Paulo, dirigido ao pastor Timóteo. 2 Timóteo capítulo 4, versículo de número 7 ao versículo de número 11, um pouquinho antes de Hebreu. Veja o que Paulo diz. Isso deve nos incentivar à diligência. Oh, queridos, ouça essas palavras. Mas, Timóteo, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Será que você, neste estágio da tua vida, hoje, neste dia, pode dizer: eu já combati o bom combate, eu já acabei a minha carreira, eu guardei a fé intacta, sem desmoronar em nenhum período da minha vida? Considere essas palavras: diligência, zelo ao longo da peregrinação, e o Senhor cumprirá suas promessas, e o Senhor nos abençoará, e vidas serão conduzidas a Cristo, e o seu nome será glorificado, e haverá tamanha paz e certeza e alegria contínua em nossos corações. Que Deus nos auxilie nesta jornada e neste esforço.